Marista Conectado. Enem 2020. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Marista Conectado. Sou o Celso Ribeiro, professor de Ciências e Biologia do Colégio Marista São José Tijuca, Rio de Janeiro. É com muita alegria e satisfação que inicio uma conversa sobre a biologia na prova do Enem. Fiz um levantamento das últimas 6 edições da prova, ou seja, de 2014 a 2019. E pude perceber que os assuntos que lideram são meio ambiente e ecologia, com 27%, seguidos de biologia celular, com 17%, e genética, com 11%. Acredito ser este um dado importante que ajuda a orientar os vestibulandos nos assuntos com maior frequência, com maior incidência na prova. Em geral, a prova do Enem é composta por algumas questões tradicionais, que envolvem basicamente o conhecimento do conteúdo, por questões contextualizadas, que além de conhecimento do conteúdo, verificam a sua habilidade de mobilizar seus conhecimentos para resolver determinada situação ou problema, e por questões interdisciplinares, cada vez mais frequentes nos exames, que consideram a sua habilidade na articulação de conhecimentos de diferentes componentes curriculares, ou seja, a sua possibilidade de análise de um determinado assunto sobre múltiplas perspectivas. Esse tipo de questão visa avaliar se você tem a habilidade de associar, relacionar, confrontar e comparar pontos de vistas e interpretações sobre determinada situação ou assunto. Hoje, daremos enfoque justamente nesses conteúdos de maior incidência nas provas do Enem, ecologia e meio ambiente, revisando alguns dos principais assuntos, analisando a abordagem e resolução de questões de anos anteriores. Convido a você a aproveitar este vídeo como mais um canal de oportunidades, enriquecimento, fortalecimento e de importantes dicas para o Enem 2020. Vamos lá? Carbono, elemento químico essencial, constituinte da matéria orgânica de todos os seres vivos. Optei pelo carbono como ponto de partida para transitar entre os mais diversos assuntos dos conteúdos meio ambiente e ecologia. Carbono este que constitui, por exemplo, a substância dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico. O gás carbônico que é absorvido pelas plantas, pelas algas, por seres fotossintetizantes. Juntamente com água e sais minerais, que também são substâncias inorgânicas, na presença da energia luminosa, a matéria orgânica é produzida. Em outras palavras, a fotossíntese é responsável por transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. E eu lembro de uma questão do ano de 2016 do Enem, que perguntava qual dos elementos, qual dos organismos eram capazes de transformar o elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. E aí o gabarito era fitoplâncton, seres fotossintetizantes. A partir do momento que os seres fotossintetizantes produzem a matéria orgânica, outros seres que são heterótrofos, que precisam da matéria orgânica já produzida, se interessam por esta matéria orgânica e aí consomem esse produtor. Quem consome diretamente o produtor é o consumidor primário. Quem consome o primário é um carnívoro, é um consumidor secundário. Quem consome o secundário é um terciário. Quem consome o terciário é um quaternário, e com isso a matéria vai passando ao longo dos níveis tróficos, ao longo de uma cadeia alimentar. Um dia todos esses seres morrem e serão decompostos por fungos e bactérias. Seres decompositores são responsáveis por transformar a matéria orgânica morta em matéria inorgânica, devolvendo ao solo, possibilitando o reinício do ciclo, o que nós chamamos de ciclagem da matéria. Celso, mas cadeia alimentar é a transferência apenas de matéria? Não, também de energia. A energia é passada ao longo dos níveis tróficos, porém, um nível consegue absorver apenas 10% do nível trófico anterior. Em outras palavras, a energia diminui muito de um nível para outro. Então podemos dizer que enquanto a matéria é cíclica numa cadeia alimentar, graças à ação dos seres decompositores, a energia é unidirecional e decrescente, onde os produtores apresentam máxima quantidade de energia
e os consumidores terciários e quaternários apresentam mínima quantidade de energia. Uma questão do Enem já cobrou num determinado ano que sem o Sol não haveria possibilidade de vida na Terra. E é verdade, porque o Sol, emitindo sua energia luminosa, os produtores conseguem transformar essa energia luminosa em energia química. Essa transformação de energia é fundamental para a existência da vida. A partir daí, a cadeia alimentar acontece. E quando ocorre a integração, a interação entre várias cadeias alimentares, existe aí a teia alimentar. Pois bem, me lembra uma outra questão do Enem de 2011, quando ele colocava um ser humano que havia comido grãos e frutas, um tigre querendo se alimentar desse ser humano e abutre querendo se alimentar desse tigre, e perguntava qual era o nível trófico do abutre e do tigre. Ora, se o ser humano se alimentou de grãos e frutas, esse ser humano se alimentou do produtor, então ele passou a ser consumidor primário. O tigre, ao se alimentar do ser humano, ele passou a ser consumidor secundário, e o abutre consumidor terciário. Como vocês podem ver aí na imagem, consumidor secundário e consumidor terciário era o gabarito. Acontece que o carbono passa por um ciclo, juntamente com o oxigênio. O ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono, eles interagem, eles estão intimamente ligados, já que, por exemplo, durante o processo de fotossíntese, enquanto o gás carbônico é absorvido no processo de fotossíntese, o oxigênio é liberado. Lembrando que esse oxigênio é oriundo da fotólise da água. Porém, esse oxigênio liberado no processo de fotossíntese já é utilizado, por exemplo, para a respiração dos seres vivos. Todos os seres vivos utilizam esse oxigênio na respiração e eliminam gás carbônico. Esse oxigênio também é utilizado na combustão. Esse oxigênio também é necessário, por exemplo, é utilizado pelos seres decompositores. E aí me lembra uma outra questão do Enem, vamos lá, que perguntava sobre a concentração de oxigênio próximo ao solo nos locais da queda da árvore. Ora, se a árvore caiu e os seres decompositores vão decompor essa matéria orgânica morta, os seres decompositores utilizam o oxigênio durante o processo de decomposição, portanto, a concentração de oxigênio próximo ao solo, no local da queda, será, gabarito, letra A, menor, pois será maior o consumo de oxigênio durante a decomposição dessas árvores. Então vocês percebam que o Enem sempre envolve questões de cadeia alimentar, de fotossíntese, de carbono, ciclo de carbono. E ao falar em ciclo de carbono, nós lembramos sobre o processo natural necessário ao planeta Terra, que é o efeito estufa. O efeito estufa retém o calor e possibilita a existência de vida na Terra. O problema é que de um tempo para cá, a intensificação do efeito estufa, ou seja, gases conhecidos como gases de efeito estufa, têm sido liberados em grande quantidade na atmosfera, como, por exemplo, o gás carbônico, o dióxido de carbono, o gás metano, o clorofluorcarbono e o óxido nitroso. São gases que acabam funcionando como isolantes da temperatura, retêm o calor, e isso faz com que aumente a temperatura média do planeta Terra. Junto a isso, nós temos também os desmatamentos, fazendo com que uma grande quantidade de CO2 permaneça na atmosfera. São assuntos clássicos e assuntos que o Enem gosta muito de abordar, inclusive tendo a árvore com uma grande função de reduzir o gás carbônico na atmosfera, já que ela faz um sequestro de carbono natural no seu processo de fotossíntese, né? O que nós chamamos de sequestro de carbono. É isso, pessoal. Espero ter contribuído neste período de preparo para o Enem 2020. E lembre-se, vamos manter o foco, a fé, o otimismo e o conhecimento. Até porque o foco, a fé, o otimismo e o conhecimento fazem parte do mundo marista. Um grande abraço a todos e até a próxima!